Bom, para fazer tempo real de hoje, nós já estamos recebendo aqui a jornalista Lídia Brito, como todos os dias. Lídia, boa tarde para você, Lídia. Boa tarde, Joelson, Elivaldo, boa tarde a todos que nos acompanham. Também o jornalista Elivaldo Barbosa, já está com a gente aqui também mais uma vez. Elivaldo, boa tarde. É isso, Joelson, Lídia e você que nos acompanha, nosso boa tarde. Nós vamos trazer informações a respeito do transporte coletivo na capital. Motoristas e cobradores do transporte coletivo iniciaram hoje uma greve por tempo indeterminado e vamos trazer agora a situação vivida pela população. Mesmo rodando 30% da frota, os passageiros reclamam da demora para pegar ônibus e alguns tiveram que desembolsar muito mais do que imaginavam por causa dessa paralisação. Confira. As principais paradas de ônibus no centro de Teresina estavam assim. Na Praça Saraiva, veículos cadastrados habilitados para levar os passageiros. Na Praça da Bandeira, muita gente esperando. É difícil para nós, né? Porque eles colocaram as vans e as vans não fazem o mesmo percurso dos ônibus, passa por 5 bairros mais ou menos. Aí fica muito difícil. Estou com mais de 2 horas parado de ônibus, mais de 2 horas esperando e nunca apareceu ônibus. Está com mais de 2 horas. Aí eu hei de achar qualquer uma situação que possa voltar, a não ser pegar o metrô. Na Zona Sul, encontramos a Letícia, com destino à Zona Leste da capital. Ela só não sabe se chegará a tempo no trabalho. Normalmente, quando eu chego no horário que eles passam, entendeu? Só que eu tenho medo de não chegar no horário, aí eu vou pegar um ônibus 2 horas antes para poder pegar o segundo ônibus a tempo, para me chegar a tempo no serviço. Ou eu chamo o Uber, ou não sei. Se a população reclama com 100% da frota circulando, imagina apenas 30% para dar conta da mesma quantidade de usuários que necessita do transporte público diariamente. Com a falta de ônibus, o passageiro se arrisca no transporte irregular, conhecido como ligeirinho. E sabe o valor cobrado por cada passageiro? Cerca de 10 a 15 reais. E a greve aumenta ainda mais esse tipo de alternativa. Flagramos o momento em que motoristas abordam pessoas que estão há horas nas paradas. Para quem quer ir para casa, essa é a única saída. Mas para que a população não fique no prejuízo, aproximadamente 250 veículos cadastrados na S-Trans estão em circulação, respeitando o percentual de 70% no horário de pico e 30% no entrepico. A greve só deverá ser encerrada com a assinatura da convenção coletiva, que estabelece regras sobre jornada de trabalho de motoristas e cobradores. Enquanto a crise do transporte público não for resolvida, a população vai continuar assim, a esperar. A população segue a esperar por uma solução, por uma resposta. E como reage a Câmara de Vereadores? Nós estamos recebendo aqui no estúdio o vereador Edilberto Borges, que presidiu uma comissão parlamentar de inquérito que tratou do assunto transporte coletivo na capital. Vereador Dudu, boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde, Joelson, Lígia, boa tarde, Elivaldo, e a todos que estão nos acompanhando. Diante de tudo que está acontecendo, greve agora, fato novo, né, que não estava ali naquele período das investigações da CPI, como é que o senhor acredita que deve ser conduzido isso? Como é que a Câmara pode se posicionar? Como é que o senhor, como parte da Câmara, pode se posiciona? Há necessidade, por exemplo, de ruptura de contratos? Ainda há acordos possíveis em relação ao transporte coletivo, na avaliação do senhor? Olha, a Câmara, ao realizar a CPI, nós investigamos 106 dias e o relatório final apontou as saídas, rescisão de contrato, uma nova licitação. Mas o prefeito Pessoa, ainda dando chances para que se pudesse ali tentar uma repactuação, fez ali um acordo e, ineditamente, nesse acordo, a prefeitura, desta vez, protegeu os trabalhadores. 20% do que foi negociado é para ser destinado aos trabalhadores, coisa que nenhum acordo anterior tinha sido proposto. Mas o fato é, continua o desentendimento entre patrão e empregado. Eles alegam que a convenção de 2019, 2020 e 2021, que seria em janeiro desse ano, não foram assinadas. E o que é que acontece? A prefeitura tem o poder de intervir nisso? Zero. A Câmara nisso? Zero. Quem é que pode intervir em relação ao acordo? DRT, né? DRT,
a Procuradoria do Trabalho, que inclusive ontem nós aprovamos lá na Câmara um requerimento pedindo providências da Procuradoria do Trabalho para que ela se manifeste publicamente, inclusive, para que dê uma solução. Já que está em dissídio, ou seja, não teve acordo nesses 3 anos anteriores, que ela agora vá lá e arbitre e decida a pactuação com os trabalhadores e os patrões. O fato é que o prefeito também, já chegando no seu limite, e eu dizia lá na Câmara, chegando mais essa querela, não existe outra alternativa, na minha opinião, e eu dei essa sugestão, de se decretar estado de calamidade no transporte público. É só homologar, porque a calamidade ela já se arrasta por anos. A prefeitura, creio eu, que deve estar analisando aí a melhor forma para que a gente possa aí devolver esse transporte público. Ora, imagine rodar 30% de uma ordem de serviço que já é diminuta, de 180 ônibus. A necessidade agora, cada vez mais, aumenta a necessidade de ter mais ônibus, porque nós estamos saindo da pandemia, voltando à economia, voltando às aulas, e os trabalhadores e os empresários não se entendem, e aí quem está pagando o pato mais uma vez é a população. A prefeitura perdeu tempo, vereador. O senhor acredita que essa possibilidade de romper esse contrato demorou demais? Não, a CPI apontou no relatório, a prefeitura, usando da prudência que eles acham necessário usar, que o prefeito achou necessário usar, tentou pactuar com os empresários, acreditando que poderia aí se ter a normalidade até que se resolva em definitivo. Na minha opinião, volto a afirmar aqui, e dizia isso lá atrás, uma nova licitação, ela tem necessidade não, ela é urgente que se faça uma nova licitação com várias mãos conduzindo essa nova licitação. Até chegar lá, outros caminhos poderão ser tomados. Por exemplo, a contratação de uma empresa para cumprir esse... Um contrato emergencial, na minha opinião, você abre para quem quiser operacionalizar o sistema com a quantidade da ordem de serviço que foi estipulada. O decreto permite, dá segurança para isso? Dá segurança para isso, e eles podem operacionalizar até uma nova licitação. Já que agora o prefeito também tem a consciência e teve a paciência e a decência de tentar uma pactuação com os empresários, que provaram mais uma vez que não tem condições de executar mais esse contrato. Está provado agora mais do que nunca. Então, na minha opinião, não tem outra saída. Se fazer o que é necessário ser feito, na minha opinião, é o decretar da calamidade pública e se estudar uma nova licitação. Vereador, a CPI foi desconsiderada na prefeitura? Não, de forma nenhuma, até porque a CPI apontou, muita gente dizia, quantas vezes eu não tive esse canal dizendo que nós iríamos apontar a solução? Apontamos. Agora, a prefeitura, ela é que executa a licitação, ela é que está à frente disso, entendeu que era necessário se fazer esta tentativa de pactuação, que, na minha opinião, está dando o que está dando aí. Deu com os burros na água porque não tem entendimento. Agora, na minha opinião, nós não podemos ficar aqui calados vendo a Procuradoria do Trabalho sem se manifestar. Se fosse em outro segmento, já teriam penhorado bens das empresas para que ela executasse o contrato de trabalho. Tem como o prefeito, a Câmara ou qualquer um outro segmento executar judicialmente uma relação de trabalho? Não. O instrumento é a Justiça do Trabalho, a Procuradoria do Trabalho, que, na minha opinião, tem que se manifestar em relação a essa querela. São 3 anos, é bom que a gente diga. Os trabalhadores não estão cobrando convenção para frente, não. Estão cobrando a convenção de 19, 20 e 21. E 21, diga-se de passagem, seria em janeiro. Na CPI, vereador, o senhor colocava também a questão do transporte alternativo, né? Fazia até denúncias, né, com relação a supostas irregularidades nessa modalidade de transporte, né? O senhor acredita que resolvida essa crise, né, amenizada essa crise do transporte coletivo, a prefeitura vai ter que voltar os olhos para essa outra modalidade? O contrato vigente diz lá que 10% tem que ser feito por alternativo. Na minha opinião, o grande ralo de
dinheiro público é a bilhetagem eletrônica. Ela é gerenciada pelo sindicato das empresas, que é o CETUT. Ela controla, inclusive, dos alternativos. Os alternativos, nós vimos lá, e tem documentos que provam que teve van que faturou 1 milhão no ano. Só que as vans, é bom que a gente faça aqui um reparo, elas não têm subsídio, ou seja, não tem dinheiro público com o transporte alternativo. Com as vans. O dinheiro público, o subsídio público está no convencional. Por isso que nós fizemos um corte de não adentrar no alternativo e eficiente, para que pudéssemos ali adentrar em quem tinha dinheiro público, que é o convencional. Agora, quem é que controla toda essa cadeia? O CETUT. A própria van, quando ela fatura 1 milhão, o CETUT ganha 80 mil só por controlar a bilhetagem eletrônica. Que um dos pontos que a Prefeitura já toma como providências, independente do desenrolar do que nós temos aqui hoje, é de contratar emergencialmente, já abrir um contrato para a bilhetagem eletrônica ficar na mão da Prefeitura a partir de dezembro, independente do desenrolar desta licitação que está em curso, porque, na minha opinião, cada vez mais ela azeda, e eu acredito que cada vez mais o poder público e o doutor Pessoa, na minha opinião, que está com muita vontade de resolver o problema, vai com certeza botar o pulso forte. Vereador, mas tem membros da Câmara de Vereadores, inclusive, sugerindo a troca do comando na S-Trânsito, na Superintendência de Trânsito. O senhor considera que essa pode ser uma solução? Olha, já pensou a gente ter que tirar o ex-prefeito Firmino, impeachment ele por não estar conduzindo o transporte público? Teve manifestação dessa, eu não vi essa manifestação em gestões anteriores, nem de gestores. Pelo contrário, em gestões anteriores, quando eu colocava a pauta de transporte, calavam a boca, era uma cortina de fumaça, era proibido, era quase que um crime comentar sobre transporte público. Então, os que eu estou vendo hoje falando essas bobagens, são os mesmos que estavam calados em gestão anterior, conivente, inclusive. Porque quem cala, consente. Mas quem falou foi o vereador pastor Livino. Ele é da base. Um dos. Mas hoje ele é da base do prefeito. Não, mas antes ele era da base anterior. Estou dizendo, ou ele e outros, e eu vi outros mais. Eu estou dizendo aqui, antes, esses mesmos que esbravejam hoje, calados ficavam e não pediam nenhum tipo de providência. E nós, lá naquele tempo, já pedimos que fosse investigado, abrir uma CPI, esses mesmos que falam hoje se negaram, inclusive, a assinar lá atrás. Enfim, o transporte público da nossa cidade, na minha opinião, pela primeira vez, eu vejo a gestão ter vontade de resolver. E vejo pela primeira vez uns que se calavam abrirem a boca. Mas 10 meses e a solução não chegou ainda. Como é que a vontade pode ser percebida, vereador? Quando você faz uma pactuação a menos de 20 dias, para que as empresas voltem da normalidade e abram a ordem de serviço de 200 ônibus e a Prefeitura paga, honra todo o acordo. Isso é uma vontade de resolver. Agora, vontade de resolver está acima do questionamento patrão e empregado? Não. O prefeito tem como intervir na relação de trabalho? Não. A Câmara tem? Não. Alguém tem? Só a Justiça do Trabalho. Tirando a Justiça do Trabalho, ninguém pode. A gestão está tomando as providências. Está multando, está pedindo emergência e contratando ônibus para estar fazendo esse serviço emergencialmente. E acredito que as soluções se darão. Na minha opinião, o que pode ser feito vai estar sendo feito. E, na minha opinião, para solucionar de vez, uma nova licitação é a única saída.